Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Eclesiastes. Nós vamos abrir no capítulo 4. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, ao versículo 6. Eclesiastes, capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Ouça com fé o que diz a palavra do Senhor. Ela nos diz assim: Vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, rogando a Deus a sua orientação, a sua graça, que com humildade nós possamos então estar diante do Senhor para ouvir a sua voz. Senhor nosso Deus, Deus bendito, Deus santo, nós rogamos ao Senhor a tua orientação. Nós nos aproximamos, Deus, ou buscamos nos aproximar da tua palavra com um coração humilde, rogando que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos ajude a compreender as maravilhosas verdades da tua palavra, que muitas vezes nós não conseguimos compreender sozinhos. Nos ajuda, nos dá entendimento e nos dá graça, para que juntos, como igreja, cresçamos no temor do Senhor, vivendo vida tranquila e agradável ao teu santo nome. Nós choramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, o tema da soberania de Deus, ele tem guiado as nossas últimas mensagens no livro de Eclesiastes. Nós temos meditado sobre como a soberania de Deus ela vai afetando profundamente as demais áreas das nossas vidas. E nós vimos então, irmãos, que a vida segue o fluxo do Criador. Ela segue o fluxo soberano estabelecido pelo próprio Criador. Os tempos são assim. São criados por Deus, o tempo é guiado por Ele, as estações do ano, as estações da vida são estabelecidas pelo Senhor e não adianta nós nos rebelarmos contra Deus ou contra o que foi estabelecido, o mundo vai continuar seguindo no seu fluxo estabelecido pelo Deus sábio e soberano em todas as suas obras. Nós temos visto, irmãos, que compreender a soberania de Deus e como Ele estabelece a vida, as estações da vida, nos leva a viver uma vida mais agradável, nos leva a temê-lo, nos leva, então, a viver uma vida sábia nesse mundo. A soberania de Deus não é só uma realidade inevitável, que nenhum homem pode fugir, mas é uma verdade que garante sabedoria a todos aqueles que descansam nela. E o final do capítulo 3 e o início do capítulo 4, irmãos, tem lidado com novos temas que parecem ameaçar essa belíssima doutrina. Nós temos trabalhado a soberania de Deus, nós temos visto como Deus é soberano, como isso nos dá sabedoria, como isso nos ensina a viver uma vida melhor. Mas Salomão começa a trazer temas, trazer assuntos que são incômodos, que parecem contrastar ou que parecem se chocar diretamente com a soberania de Deus. Salomão fala da injustiça, Salomão fala da impiedade, Salomão fala da inveja, fala da opressão na vida debaixo do sol. Nós começamos a tratar sobre isso na última semana. Nós começamos a perceber como Salomão lida com a soberania de Deus versus a injustiça e a impiedade no mundo. Seu objetivo, irmãos, o objetivo de Salomão parece ser lembrar aos seus leitores, lembrar a nós que lemos a sua palavra, a palavra de Deus, que apesar da impiedade, das injustiças e das opressões nesse mundo, Deus continua sendo soberano. E essa verdade é a única que pode nos guiar a viver uma vida agradável
e tranquila, aproveitando as bênçãos do Senhor. Nós precisamos lidar, irmãos, com o fato de que o mal existe. O mal há no mundo. Há mal no mundo. Nós vemos isso. Há injustiças, há invejas, opressões, preguiças, mentiras e tantas outras coisas assim. O pecado afetou o mundo das formas mais profundas possíveis. E nós já tratamos sobre as injustiças, sobre as impiedades debaixo do sol. Isso já não é mais novidade para a gente, nem para o pregador. Contudo, ele tem mais reflexões a nos trazer. Por isso nós precisamos nos lembrar, irmãos, hoje, que o nosso mundo, o mundo em que nós vivemos, é cheio de opressão, de inveja e de ganância. Esses são problemas reais que todos nós vemos no nosso dia a dia. Não precisa ir muito longe. Nós vemos isso no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, no mundo todo. A mensagem do pregador não muda. Ele continua falando da soberania de Deus. Ele não se esquece disso. Ele não coloca isso debaixo do tapete. Não. Ele continua estabelecendo que Deus é soberano. Mas ele quer mostrar que Deus é soberano dentro de um mundo que é sim mau. Como isso acontece? O pregador vai nos dar alguns conselhos para que nós possamos entender melhor isso. Sendo assim, irmãos, hoje nós seremos lembrados mais uma vez por Salomão que o mundo no qual nós vivemos é mau. Ele é marcado por opressões, por inveja, por ganância, mas Deus é soberano. E por isso nós devemos aprender a desfrutar dos frutos dos nossos trabalhos com a tranquilidade que Ele, o nosso Deus, nos dá. Nós veremos isso em 3 momentos. Primeiro, nós veremos a corrupção nas relações humanas por meio da opressão. Depois nós veremos a corrupção no trabalho por meio da inveja e da tolice. E por fim nós veremos que diante dessa realidade, diante do mundo mau que nós vivemos, o Senhor nos ensina a viver vida tranquila, com a tranquilidade que só Ele pode nos dar. Existe, irmãos, corrupção nas relações humanas. E nós veremos isso primeiro por meio da opressão. Aqui veja que Salomão ele novamente volta o seu olhar para o mundo, para as coisas que acontecem no mundo, para as coisas que acontecem debaixo do sol. Mais especificamente, irmãos, ele se volta para aquilo que acontece com constância, com aquilo que se repete debaixo do sol. E o objeto do seu olhar, da sua reflexão, é descrito no versículo 1. Ele está olhando para o mundo como o mundo de fato é. E veja o que o versículo 1 nos diz. Ele está observando, vi ainda as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Nós estamos, irmãos, diante de mais uma constatação verdadeira de Salomão. Uma constatação que nós mesmos apreciamos e experimentamos cotidianamente. Nós vemos que de fato o mundo ele é opressor, ou que existe opressão no mundo. O sábio rei Salomão nos diz que as opressões são muitas e elas são feitas debaixo do sol. E aqui, irmãos, é importante lembrarmos do que significa a opressão aqui na Escritura, no texto bíblico. A palavra opressão aqui utilizada ela é recorrente no Antigo Testamento. O seu significado mais simples é opressão, é extorsão. Como nos diz Ronald Allen, ele diz o seguinte, que a raiz dessa palavra se refere aos atos de abuso de poder ou de autoridade, é sobrecarregar, é atropelar, é esmagar aqueles que estão em posição inferior. Em seu comentário, o Proven ele nos diz que na Bíblia a opressão envolve fraudar o próximo em alguma coisa, é defraudá-lo, é roubá-lo. A opressão, irmãos, é acumular sem levar em conta a natureza das necessidades e os direitos das demais pessoas. Isso é importante, irmãos, porque nós vamos perceber que o significado de opressão na Escritura é diferente do significado de opressão que nós temos em muitas ideologias modernas. Não é a mesma coisa. O significado de opressor e de oprimido não é o mesmo. A opressão na Escritura não está ligada simplesmente a acumular bens, mas acumular o bem pisando em cima de outros, ou passando por cima do direito do outro. Está ligado a roubar, a extorsão. Está ligado, de fato, a defraudar o outro. Está, de fato, a aferir lucro com a perda dos direitos de outro, a esmagar o outro. E todos nós, irmãos, conseguimos observar esse tipo de opressão no mundo. Faz parte do nosso cotidiano ver episódios onde pessoas são sobrecarregadas para que outros ganhem lucro. Pessoas são atropeladas, esmagadas para que outros cresçam. Pobres se tornam mais pobres para que ricos se enriqueçam ainda mais.
chefes são cruéis, são exploradores, nós vemos o moderno trabalho escravo, nós vemos a falta de proteção daqueles que fazem trabalhos perigosos de propósito, nós vemos fraudes, nós vemos juros altos, nós vemos baixos salários quando o empregador poderia pagar mais, nós vemos extorsão, nós vemos regimes autoritários, ditaduras, nós vemos povos dominando com dureza os outros povos. Enfim, esses são apenas alguns exemplos de opressão nesse mundo. E todas essas coisas, irmãos, são amostras de que o mundo no qual nós vivemos está firmado, sim, em opressão. E antes que você pense, ou que nós pensemos em conjunto, que Salomão está fazendo um manifesto contra o capitalismo, é necessário compreender que o conceito de opressão, como eu já disse, é muito mais profundo do que um sistema econômico, do que lidar com o sistema econômico. O rei está olhando não para um sistema econômico, não para como as coisas se dão no mundo, mas ele está olhando antes disso para o coração do homem. Isso é muito mais profundo. Salomão não está se voltando contra o direito à propriedade privada, ou está advogando algum tipo de mais-valia, ou qualquer coisa nesse sentido. Não. Salomão não está entrando nessas questões. Na verdade, é até anacrônico pensar que Salomão estaria falando sobre essas coisas tão antes delas serem tratadas. Salomão não está falando disso. Salomão está tratando do coração do homem e da tendência natural que nós temos de oprimir o próximo. A tendência do nosso coração de pisar em cima do outro para alcançar os nossos objetivos. Ele fala de um pecado que está no coração, não simplesmente no sistema econômico. Uma prova clara disso, irmãos, é que a opressão é um grave pecado dentro de Israel. E o Israel não era capitalista. Ou seja, veja, o Senhor mesmo proibia a opressão ao próximo em Levítico, isso está muito claro. O Senhor disse claramente que o servo contratado, fosse ele do povo, fosse ele estrangeiro, ele não deveria ser oprimido, isso está em Deuteronômio capítulo 24. Além disso, a lei de Deus proibia que se oprimisse as viúvas, os órfãos, os estrangeiros, o pobre, que eram justamente aqueles que mais sofreriam opressão. Isso está em Zacarias, em Jeremias. Atos de opressão, irmãos, quebravam a aliança feita com Deus. Isso está em Levítico capítulo 6. Nós podemos dar diversos exemplos de como a opressão já existia dentro do povo e como o Senhor condenava a opressão que existia dentro do povo. Nós podemos ainda lembrar, irmãos, que o rei de Israel, quando ele foi escolhido como rei de Israel, ele foi escolhido para vindicar, para tomar vingança dos oprimidos. Isso está em Jeremias. O rei deveria, irmãos, julgar com retidão. O rei de Israel deveria julgar com retidão para esmagar o opressor e libertar o oprimido. Isso está no Salmo 72. O que ele deveria, irmãos, fazer era nada mais do que imitar o próprio Senhor Deus, que, como nos diz o Salmo 103, faz justiça e julga a todos os oprimidos. Por isso o livro de Provérbios, irmãos, nos diz algo que deveria chamar a nossa atenção. O mundo, de fato, é cheio de opressões. Provérbios 14:31 nos diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Veja que Salomão não está lidando simplesmente com lutas de classes aqui. Não é disso que ele está falando. Salomão está lidando com a opressão que acontece no coração do homem e que é principalmente contra Deus. Porque, como nos diz Provérbios, o que oprime o pobre, ele insulta a Deus. Ele toma vingança contra Deus, ele faz o mal contra Deus. A opressão, irmãos, tem marcado a história do homem. O livro de Eclesiastes nos ensina isso também. Salomão vê opressões ao longo da sua vida, ao longo da história do homem. Ele vê o choro dos oprimidos e percebe que não há quem os console. Ele percebe que muitos choram e não há quem enxugue então as suas lágrimas. Salomão vê a violência na mão dos opressores e não há ninguém que os puna, que os vingue. Pessoas sofrem constantemente nesse mundo e não há quem se levante para consolar, para fazer justiça, para enxugar as lágrimas. Esse é o medonho, terrível cenário que enxerga Salomão. E os irmãos devem ter percebido que eu fiz questão de citar alguns termos de ideologias como o marxismo que nós vemos na sociedade. E é importante tratar esse tema aqui porque isso afeta a igreja, como toda ideologia humana afeta. E antes que a gente pense que Salomão era um marxista, eu já tentei mostrar aqui que não faz sentido
trazer esse título tanto para ele como para qualquer outro personagem bíblico, especialmente o Senhor Jesus Cristo, que tantas vezes é defamado com essa alcunha. O que nós percebemos, irmãos, aqui é que o marxismo, ele, de fato, ele enxerga um problema que existe na realidade, um problema que Salomão enxergou também. De fato, existe opressão no mundo, de fato, existem homens que esmagam outros homens, mas o problema do marxismo, como é o problema de todas as outras ideologias humanas que não se fundamentam na Escritura, é que eles apenas olham um aspecto da realidade ou um efeito. Olha simplesmente para um efeito da queda, o efeito da opressão, que Salomão está olhando aqui também. Mas ele não olha para a razão disso, que é justamente a queda no pecado, o próprio pecado. Se eu não olho então para o problema, eu olho para a consequência do problema, eu então trato os sintomas e não a doença em si. Como qualquer ideologia humana que não é baseada na Escritura, que não é baseada na palavra de Deus, o marxismo vai trazer remédios ineficazes para tratar o problema da opressão. Na verdade, os remédios promovidos serão ainda piores, porque provocarão ainda mais opressão. O que Salomão olha não é para um recorte da realidade. Ele está construindo uma estrutura de pensamento ao longo do seu livro. Para Salomão, não existe um único sintoma do pecado. Salomão está tratando dos diversos sintomas da injustiça, da opressão, da ganância, da inveja. Mas Salomão sabe a raiz disso. Salomão vem tratando da raiz disso desde o primeiro capítulo do seu livro. E é por isso que nós devemos olhar para a percepção de Salomão. Enxergar de fato que existe opressão no mundo, que existe mal nesse mundo, que existe problema nesse mundo. Mas como Salomão, compreendendo que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas. Nós não precisamos de ideologias humanas para solucionar os nossos problemas. O que nós precisamos é, de fato, nos voltar para a palavra de Deus, que nos mostra a verdadeira solução para isso. Nós vamos continuar vendo isso e perceba que o terrível cenário proposto aqui por Salomão, ou enxergado por Salomão, continua sendo descrito nos versículos 2 e 3. Veja: pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Esse versículo, de fato, ele é um tanto assustador quando nós lemos ele. É assustador para nós que cremos na palavra de Deus e ainda mais assustador, talvez, para aqueles que não creem na palavra de Deus. Porque Salomão, o pregador, ele olha para as opressões do mundo, ele olha para o mal que existe no mundo e então ele perde qualquer esperança na própria vida. Ele diz que é melhor aqueles que já morreram e melhor ainda é aqueles que não nasceram. Ele considera mais felizes os que já morreram do que os que ainda estão vivos. E a razão é clara. Ele diz que os que já morreram não sofrem mais as opressões e não precisam ver mais as opressões que acontecem nesse mundo. Não vem o mal que Salomão precisa ver todos os dias. E mais uma vez, irmãos, o livro de Eclesiastes nos ensina a refletir sobre a vida na perspectiva horizontal, sem levar a Deus em consideração. E quando nós pensamos dessa forma, quando nós não pensamos em Deus, quando nós não refletimos sobre Deus, quando nós olhamos para o mundo como ele é, sem levar a Deus em consideração, de fato, é melhor estar morto do que estar vivo. Porque aquele que morreu descansou das suas aflições, descansou dos seus traumas, descansou das suas más visões. Enquanto todos nós ainda precisamos lidar com a dor, com a opressão diariamente, aqueles que já morreram já estão livres disso. E a situação é tão desesperançosa que o autor é capaz de dizer que ele tem por mais felizes aqueles que ainda não nasceram e não viram as más obras que se fazem debaixo do sol. Aqueles que ainda não nasceram são vistos como mais felizes do que os vivos e até mesmo daqueles que já morreram, porque eles não viram as obras que acontecem nesse mundo. Esse não chegou a ver a maldade humana. Esse não viu com seus olhos o egoísmo, a ganância da humanidade. Não viram o que o homem distante de Deus pode fazer. É assim, irmãos, que tantos enxergam a vida, sem esperança, diante da maldade e das opressões que ocorrem nesse palco sombrio. A pergunta é, então, há alguma esperança? Porque se Salomão é capaz de nos dizer que melhor é os que estão mortos, melhor é os que ainda não nasceram, há alguma esperança?
O que Salomão está tentando te mostrar é que não há esperança nesse mundo, não há no homem, não há em nós. Essa é a conclusão que Salomão chegou e que ele quer te levar. Ele quer te ensinar que se você olha para o mundo, se você olha para o homem, se você olha para você mesmo, você não vai encontrar solução. Porque se você olha para o mundo, se você olha para o homem, você só vai enxergar injustiça, opressão, maldades, inveja, ganância. Se você olha para o mundo, se você busca encontrar esperança aqui, em você mesmo, na sua família, nessa sociedade, você está perdido. É isso que Salomão quer mostrar. Não há esperança para aqueles que confiam no homem. É isso que nós precisamos aprender nessa manhã. Não há esperança quando nós olhamos para aquilo que acontece nesse mundo. Se você apenas olha para esse mundo, esqueça qualquer tipo de esperança. Não há. Aqui nós só encontraremos opressões, injustiças, maldades. Isso vai tirar toda e qualquer esperança que há em você. Nós não somos entusiastas da natureza humana. Nós não achamos que o ser humano naturalmente irá progredir, evoluir e chegar a um ápice onde reinará justiça e paz nesse mundo. Não. Como a palavra de Deus nos diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. É a essa conclusão que Paulo chegou. É a essa conclusão que Salomão está querendo que você chegue. Se a sua esperança está nesse mundo, se a sua esperança está nessa humanidade, se a sua esperança está nesta vida, você é a pessoa mais infeliz nesse mundo. Porque nesse mundo você só vai encontrar injustiça, opressão, maldade, iniquidade. Nós somos, irmãos, tentados a duvidar da soberania de Deus quando nós vemos o mal nesse mundo, quando nós vemos as opressões. Nós logo chegamos à pergunta: onde Deus estava quando o opressor oprimiu aquele que foi oprimido? Contudo, irmãos, a desesperança e a dúvida sempre nos abatem quando a nossa esperança está somente nesse mundo. Quando nós olhamos apenas para cá, de fato, a pergunta onde Deus estava faz sentido. Com esse olhar, é melhor nem ter nascido do que contemplar o que foi feito aqui. Mas a palavra de Deus nos ensina de maneira tão maravilhosa que a nossa esperança vai além do que o mundo que nós podemos ver. Vai além do que esse mundo debaixo do sol pode nos ensinar e nos mostrar. Porque a nossa confiança, a nossa esperança está nas promessas de Deus. E isso é ensinado pelo próprio Salomão. Porque lembra que no capítulo 3, no versículo 17, ele fala da injustiça, mas ele diz que o Senhor faz justiça e julga a todos os oprimidos. Depois de constatar a maldade nesse mundo, Salomão nos dá esperança não nesse mundo, mas fora do mundo. Dizendo: o Senhor julga o mundo. Ele julga as injustiças, ele julga o homem mau. Não podemos nos esquecer, irmãos, da esperança que nós temos não nesse mundo, mas além dele. Quando você contemplar o mal nesse mundo, quando você contemplar as injustiças, as opressões, os governos tirânicos, a dor, lembre-se que a sua esperança não está aqui. Não está em governos, não está em eleições, não está em ideologias humanas, não está em partidos, não está em nós, em nossa família, em nossa sociedade, na ciência, na filosofia ou qualquer outra coisa que você possa imaginar debaixo do sol. A nossa esperança está em Deus. A única esperança que o crente pode ter nesse mundo debaixo de opressão e de justiça é a esperança que nós temos em Deus. E para que isso faça sentido na nossa realidade, não apenas no aspecto mais filosófico, como Salomão trata, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Colossenses, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e que você lesse comigo os versículos 13 e 14, para que a gente consiga perceber que a esperança nesse mundo, a esperança da nossa salvação é justamente uma libertação da opressão. Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Para te dar um exemplo claro de que Deus pode libertar da opressão,
eu gostaria de citar uma situação concreta. Quando nós lemos em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 4, quando ele nos diz: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aqui, irmãos, nós temos uma situação concreta de libertação da opressão. Nós temos pessoas que foram libertas de um império tirânico, o pior império do mundo, o império mais maligno, o pior, o mais terrível de todos os impérios, o império das trevas, o império de Satanás, e o Senhor nos libertou dele por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Senhor liberta os oprimidos, o Senhor faz justiça àqueles que são oprimidos por meio do seu Filho Jesus Cristo. Isso não é conversa ideológica, isso é verdade bíblica. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor nos liberta dos nossos pecados. A nossa esperança nesse mundo, irmãos, não está no que as ideologias podem nos oferecer, mas sim nas promessas gloriosas de Deus que Ele fez por meio do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos promete libertação plena da mais terrível de todas as tiranias, da mais terrível de todas as opressões. O mundo que nós vivemos, irmãos, é marcado pelas opressões nas relações humanas. Mas nós podemos encontrar esperança além desse mundo. Nós podemos encontrar esperança na salvação desse mundo, por meio da libertação, da opressão, do pecado. Mas esse é apenas o primeiro mal que o pregador lida. Ele ainda vai trabalhar a corrupção no trabalho, por meio da inveja e da tolice. Nós vamos ver isso nos próximos versículos. Veja, com os olhos voltados para o mundo, novamente, Salomão vê mais coisas terríveis. E mais uma vez ele relata o fruto da sua visão. E mais uma vez não é um bom resultado. Em vez do versículo 4. Então vi que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O rei sábio, que uma vez contemplou a opressão, agora ele contempla a inveja. E ele mostra como a inveja move os homens. E aqui, irmãos, é impressionante como Salomão ele começa a expor o coração dos homens, ele começa a expor o nosso coração, ele começa a nos ensinar e nos dizer que aquilo que move os esforços dos homens é a inveja. O que move o coração dos homens ao trabalho, ao aprendizado, ao crescimento, aos estudos, não é o desejo de glorificar a Deus, não é o desejo de ser o melhor para a honra e glória do Senhor, mas é a inveja. É olhar para o próximo e querer ter aquilo que ele tem. É olhar para o próximo e querer ser melhor do que ele é. É a inveja contra o seu próximo que motiva o homem a trabalhar, a adquirir bens. Nós pensamos que muitas vezes os homens querem adquirir bens porque eles querem uma vida mais confortável. Muitas vezes parece que a vida confortável é apenas uma consequência do real objetivo, que é mostrar aos demais homens que ele venceu, que ele pode, que ele tem. A inveja, irmãos, guia os trabalhos dos homens, guia o mundo dos negócios, cada um buscando superar ao outro numa competitividade desenfreada, na busca não de crescer para a honra e glória do Senhor, não de fazer o bem com os frutos do seu trabalho, mas sim para mostrar que tem, para ser melhor do que o outro. A inveja move os homens em seus trabalhos, no uso dos seus talentos. Inclusive, muitos dos nossos talentos são desenvolvidos pela inveja. Quantos de nós já fomos motivados quando nós vimos alguém melhor do que nós fazendo alguma atividade, então nós pensamos, eu vou ser melhor do que ele, eu vou ser superior a ele. Quantas vezes nós ensinamos isso aos nossos filhos, quando nós dizemos, olha, você quando for para a sala de aula, você tem que ser o melhor aluno da turma, porque você tem que ser melhor do que todos. Nós começamos a ensinar aos nossos filhos a inveja logo cedo. Nós começamos a ensinar aos nossos filhos que eles precisam ser melhor do que todos, que eles precisam ser melhor do que os demais colegas, simplesmente por ser melhor. Nós incentivamos uma competitividade que não é bíblica,
que não é correta. Como afirma Brown, irmãos, a inveja inspira competição e assim distorce o sentido nobre da vocação em um exercício de rivalidade, em busca de domínio que leva à violência. Muitas vezes nós, ao invés de ensinarmos a vocação aos nossos filhos, a glória de Deus aos nossos filhos, nós ensinamos a eles que sejam melhores do que os seus colegas. Você tem que ser o melhor aluno da turma, você tem que ser o melhor atleta, você tem que ser o melhor pregador, você tem que falar melhor em público, você não pode se enrolar com as palavras enquanto estiver falando em público. E assim, irmãos, nós ensinamos uma competitividade desenfreada no nosso mundo. Os nossos filhos crescem com o peso e o fardo de serem os melhores, quando na verdade nós deveríamos incentivar os nossos filhos a serem melhores para a glória de Deus. Não melhores que o outro, melhores que eles mesmos para a glória de Deus. Quando nós deveríamos ensinar às nossas crianças, aos nossos jovens, o sentido da vocação, ensinar que eles devem estudar porque Deus deu talentos e eles têm a obrigação de desenvolver esses talentos. Nós devemos ensinar aos nossos filhos que eles têm que trabalhar porque isso é bom, porque Deus deu saúde, Deus deu graça, Deus deu habilidades que eles devem desenvolver. Não desenvolva a competitividade no seu filho, nos estudos, no trabalho. Isso não vai fazer bem para ele. Isso vai nutrir o coração dele de inveja, de temor de homens. Ele vai começar a trabalhar para ser melhor do que o outro, não para a glória de Deus. Se você deseja criar os seus filhos, e se você deseja viver para a glória de Deus, você não pode sustentar isso nas bases da inveja. Porque a inveja é justamente o contrário daquilo que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Enquanto o Salomão fala de alguém que inveja o seu próximo, o Senhor Jesus Cristo nos ensina a amar o nosso próximo. Nós não devemos lutar para ser melhor do que o nosso próximo. Nós devemos lutar para ajudar o nosso próximo, para auxiliar o nosso próximo, entendendo que os talentos que eles possuem são frutos da graça e da bondade de Deus. E os talentos que nós possuímos são diferentes para a honra e glória de Deus. A competitividade reina no mundo acadêmico, no mundo dos negócios, reina na família, quando um irmão quer ser melhor do que o outro, ser mais próspero que o outro. A competitividade e a inveja reina no mundo. O livro de Provérbios, com tanta sabedoria, nos ensina, no capítulo 27, no versículo 4, cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Porque a inveja, irmãos, tem um poder de motivação impressionante. Talvez nenhum pecado motive tanto o homem quanto a inveja. O desejo de ser melhor, o desejo de passar por cima do outro, o desejo de ter mais, isso motiva o homem a ser o melhor trabalhador, a ser o melhor estudante. A inveja é poderosa, ela move a humanidade. Mas como conclui Salomão, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Estabelecer a sua vida sobre o pilar da inveja vai se mostrar inútil, fútil, vão. É como se você tentasse correr atrás do vento, capturar o vento, e o resultado sempre fosse voltar com as mãos vazias, o que é natural. Quando nós corremos pela inveja, irmãos, nós entramos numa competitividade sem prêmios. Eu já dei esse exemplo, mas gostaria de dar novamente. Nós pensamos nas crianças. Muitas vezes as crianças fazem competições onde não há prêmio nenhum. Elas competem, eu vou correr daqui para a esquina, quem chegar primeiro ganha. Ganha o quê? Não ganha nada. Mas para elas faz todo sentido, né? Elas não ganham nada, não tem prêmio nenhum, mas para elas faz todo sentido a competição. E parece que a gente como adulto parece ser muito mais maduro, mas ao mesmo tempo faz a mesma coisa que criança. A gente disputa com o próximo. No nosso coração, na nossa mente, a gente disputa como crianças. E no final a gente chega primeiro e descobre que não ganhou nada. Que o resultado não foi nada. Não adianta ser melhor do que o outro, porque não há prêmio nenhum para isso. É fútil ser movido pela inveja. É vão ser movido pela inveja. Não guie a sua vida, não guie a sua família, não guie os seus filhos pela inveja, pelo desejo de ser melhor, por essa competitividade que o mundo ensina, mas que a palavra de Deus não ensina. Os nossos filhos
Eles podem sim ser os melhores estudantes, ser os melhores trabalhadores, ser as pessoas mais capacitadas desse mundo, mas se eles forem isso, eles devem ser pelo motivo de glorificar a Deus, exercendo todos os dons e os talentos que o próprio Deus lhes deu. Não para ser melhor do que ninguém. Mas essa é apenas a primeira constatação sobre o trabalho. Salomão vai falar mais coisas. Ele diz, logo depois ele faz uma outra constatação. Ele fala da tolice no trabalho, a tolice ligada à preguiça. E nós precisamos então, irmãos, informar que, infelizmente, eu creio que a nossa tradução fez uma escolha não muito boa na sua tradução aqui. O verbo dizendo que vocês veem na sua versão, na versão Almeida Revista Atualizada, não se encontra no texto original. A verdade é que o versículo 5 é uma coisa e o versículo 6 é outra. No momento em que eu li o texto, os irmãos perceberam que eu pulei o verbo dizendo para o versículo 6. Então, na minha opinião e na opinião de muitas outras versões, eu só encontrei, a única versão que eu encontrei que traduz dessa forma é a nossa. Mas não existe esse verbo dizendo. O que o versículo 5 está falando é da pessoa preguiçosa. O que o versículo 6 está falando não é da pessoa preguiçosa. O versículo 6 está falando justamente da pessoa que sabe viver. É justamente o oposto disso. Então o versículo 5 não está falando da mesma pessoa que o versículo 6. Então eu vou ler novamente o texto, esperando que os irmãos compreendam em uma outra tradução. Então o versículo 5 nos diz assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Ponto. É isso que o versículo nos diz. Ou como a NVI traduz, o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. O que ele está mostrando aqui claramente? Ele está mostrando a imagem de alguém que come a sua própria carne, ou seja, se destrói por conta da preguiça. Alguém que é levado pela preguiça aos terríveis malefícios do pecado. Alguém que não escolhe trabalhar, alguém que escolhe fechar as suas mãos para não trabalhar e então precisa comer a si mesmo, precisa se destruir para ter o que comer. Nós encontramos pessoas assim, pessoas que são preguiçosas e que por conta da preguiça precisam pedir empréstimos, precisam pedir emprestado, precisam falar com agiotas e assim tantas outras coisas, se colocando em perigo, porque não querem trabalhar. É isso que Salomão está falando. Existem pessoas preguiçosas no mundo que acabam não comendo porque não querem comer. O pregador chama a atenção para aqueles que são tolos, para aqueles que não querem trabalhar e passam fome por isso. Percebe que Salomão ele consegue enxergar a realidade de maneira muito mais plural do que as nossas ideologias. Percebe que Salomão ele diz, olha, tem opressão no mundo e tem pobre no mundo porque há opressão. Sim, é verdade. Mas também tem pobre no mundo porque é preguiçoso também. Salomão ele consegue olhar para a realidade e perceber que existem as duas coisas no mundo. Tem o pobre que é pobre porque foi oprimido, foi roubado, foi fraudado. Mas tem o pobre também que é pobre porque é preguiçoso, porque não trabalha, porque tem as mãos fechadas para o trabalho, porque não quer crescer, porque para ele o que tem não é que é suficiente no sentido do contentamento, é porque de fato ele não quer trabalhar. Aqueles que não trabalham, irmãos, porque são preguiçosos, ficaram sem ter o que comer e passaram necessidades. Precisaram se destruir para comer. O livro de Provérbios, mais uma vez, nos ensina essa mesma verdade. Abra comigo no capítulo 6, nós vamos ler o versículo 10 e 11. Provérbios, capítulo 6, versículo 10 e 11. Provérbios 6, do 10 ao 11, diz assim: um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Salomão está nos dizendo que aqueles que vivem para dormir, para descansar, para a preguiça, receberão nas suas próprias casas a pobreza como um ladrão de repente. Seguir a tolice da preguiça, irmãos, não é um bom caminho. Salomão está nos mostrando caminhos para o nosso trabalho. Está dizendo, olha, você pode trabalhar pela inveja, isso não é bom, você vai correr atrás do vento. Mas você também pode ser preguiçoso e não querer trabalhar, sendo tolo, achando que todo trabalho é vão. Isso também é errado, isso também é loucura, isso também é correr atrás do vento, é vão. O mundo, irmãos, que nós vivemos é de fato marcado pela corrupção do trabalho.
Nós precisamos evitar os dois extremos. O extremo da inveja, o extremo da ganância e o extremo da preguiça. Não é porque você não deve viver de maneira invejosa que você não vai trabalhar. Você deve encontrar as motivações corretas para trabalhar. Você trabalha para a glória de Deus, você trabalha para exercer os seus dons, para a honra e glória de Deus. Você trabalha para acumular bens, para com esses bens servir a Deus. Não é acumular bens em bem próprio, mas é acumular bens para a glória de Deus, para servir ao próximo, para servir a você mesmo. Não siga o caminho da preguiça, achando que o trabalho é canseira, é enfado. Não siga também o caminho da inveja. Não é uma boa motivação para trabalhar. Qual é o caminho então melhor a ser seguido? É o caminho que o versículo 6 nos ensina, quando ele nos fala: melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. E aqui nós temos uma comparação, irmãos, entre duas situações. Alguém que está segurando com uma única mão e alguém que está segurando com as duas mãos. É isso que Salomão está falando. Ele está falando de alguém que pega alguma coisa com uma única mão e alguém que pega as duas, alguma coisa com as duas mãos, né? Com a mão em formato de cuia, né? Com a mão em formato de bacia. É assim quando a gente vai dar doce a alguma criança, né? Você percebe logo, nenhuma criança pega doce assim, né? Toda criança pega doce assim. Porque ela sabe que vai vir mais se ela pegar assim do que se ela pegar assim. Então Salomão está falando disso. Ele está falando, olha, pense nessa situação. Você tem uma mão ou você tem duas mãos. É melhor ter uma única mão com descanso do que ter as duas mãos de trabalho e correr atrás do vento. E aqui, irmãos, esse versículo é de fato um ataque direto à nossa sociedade consumista, que sempre quer ter mais, que sempre acha que ter mais é melhor. Para as pessoas, trabalhar é apenas um pretexto para acumular bens, para ter cada vez mais. Eles querem mais roupas, mais carros, mais casas. O que Salomão está então nos dizendo é que no final das contas elas vão descobrir que tudo isso é correr atrás do vento, é fútil. Elas acabam com as duas mãos cheias de nada. Salomão, irmãos, está nos revelando uma verdade que talvez você já tenha descoberto pela experiência da vida. Às vezes eu encontro pessoas mais velhas que dizem: eu não quero mais ter esse trabalho de fazer isso, fazer aquilo, eu quero descansar, quero ver vida tranquila, vida feliz. Isso é para quem é novo. Salomão parece ensinar isso para quem é novo também. Veja quando ele diz aqui que é melhor ter uma mão, um punhado de descanso, do que ambas as mãos cheias de trabalho. O que ele está querendo dizer? É melhor ter apenas uma mão com tranquilidade, com paz mental, em outras traduções. É melhor trabalhar com sossego, é melhor viver vida tranquila, do que correr de maneira frenética para acumular bens. Não adianta ter as duas mãos cheias de trabalho se a sua vida vai ser um terrível desassossego. Se sua vida vai ser um aperreio constante, se sua vida vai ser cheia de ansiedade, porque você só faz trabalhar. Aqui nós temos o perfeito equilíbrio de trabalho e de descanso. Nós somos chamados, irmãos, a não trabalhar de maneira frenética para acumular bens, para ter mais roupas, mais carros, mais casas. Nós somos chamados para trabalhar com tranquilidade, a tranquilidade que Deus nos dá. É melhor ter uma mão cheia de tranquilidade do que ter as duas cheias de trabalho, um trabalho fútil. Conselhos bem semelhantes, irmãos, são repetidos no livro de Provérbios. Eu vou ler 2 versículos. No capítulo 15 de Provérbios, versículo 16 diz: melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. É melhor ter pouco temendo a Deus do que ter muito inquieto, preocupado. Versículo 1 do capítulo 17 de Provérbios: melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. É melhor ter pouco com tranquilidade do que ter a casa cheia de contendas, de brigas, de inquietação. O que Salomão está dizendo é melhor você ter um pouco de descanso do que você viver trabalhando como um louco e desperdiçar a sua vida no trabalho. Não desperdice a sua vida trabalhando sem a paz de Deus, sem a saúde de Deus. O Senhor, irmãos, nos advertiu tão bem sobre o perigo da avareza. Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 12.
E o Senhor Jesus Cristo parece falar tão bem dessas verdades. Lucas capítulo 12, nós vamos ler a partir do versículo 13. Lucas capítulo 12, versículo 13. Assim diz a palavra do nosso Deus. Veja o que o Evangelho de Lucas nos conta. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus respondeu: Homem, quem me fez juiz e partidor entre vós? Então ele recomendou: Tenha cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes disse uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu em abundância. E então pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? Então disse: Farei isto, eu vou destruir os meus celeiros, vou reconstruí-los e farei maiores, e recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tem nos depósitos muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Percebe como é semelhante a forma como Jesus Cristo fala e a forma como Salomão fala? Do que adianta viver para acumular bens? Do que adianta viver para acumular carros, casas, roupas, se nós não desfrutamos da tranquilidade que Deus nos dá hoje? Do que adianta viver acumulando bens, casas, roupas, se nós nos encontrássemos com o Senhor Jesus agora, Ele nos pedisse a nossa alma, então o que nós teríamos para dar a Ele? O melhor, irmãos, é viver vida contente e tranquila com pouco, do que viver aperreado com muito, acumulando tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consomem e os ladrões roubam. Que o Senhor nos chama, então, irmãos, não é para viver uma vida que busca o acúmulo de bens, mas uma vida tranquila, que busca a glória de Deus e que crê no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, porque todos nós que corremos de maneira tão desenfreada pelos nossos trabalhos, se Jesus Cristo viesse até nós e fizesse essa mesma pergunta: onde está a tua alma? O que nós responderíamos? Ou se o nosso Senhor Jesus Cristo nos falasse: onde está o teu coração? Será que nós diríamos: o nosso coração está no céu, onde o tesouro que nós acumulamos lá, a traça não pode corroer, nem os ladrões podem roubar? Ou será que nós teríamos que dizer que o nosso tesouro está aqui? Nos nossos trabalhos, nos nossos empregos, na nossa família, no nosso trabalho desenfreado, dia após dia. Irmãos, nós precisamos lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou tão bem que nós devemos ajuntar para nós tesouros onde a traça não corrói, onde os ladrões não podem roubar. Nós precisamos, como fez o apóstolo Paulo, prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação por meio do Senhor Jesus Cristo. Não perca a sua vida acumulando bens. Não perca a sua vida olhando e buscando esperança nas opressões desse mundo. Não perca a sua vida olhando para a injustiça, para a maldade e tentando encontrar esperança aqui nesse mundo. Não perca seu tempo com a preguiça, mas ganhe a sua vida ajuntando tesouros nos céus para a honra e glória do Senhor. Trabalhe, estude, faça tudo da melhor forma que você puder para a glória de Deus, ajuntando onde de fato os ladrões não vão roubar, onde a traça não vai corroer, para que quando Jesus Cristo se apresente a nós uma vez, então Ele pedir a nós e perguntar a nós onde está a nossa alma, nós possamos então responder: a nossa alma está no Senhor, aquele que nos salvou, e o nosso tesouro está nos céus.
Vamos orar ao nosso Deus nesse momento? Senhor nosso Deus, Deus bendito, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ensina tão bem na Tua Palavra que os nossos tesouros não estão nesse mundo, nem mesmo a nossa esperança está nesse mundo. Nós não olhamos para esse mundo buscando encontrar esperança aqui. Nós sabemos que esse mundo é mau, cheio de opressões, cheio de injustiças, cheio de ganância, de inveja. Não há esperança aqui. Nós sabemos, Senhor Deus, que nós só podemos encontrar esperança no Senhor. Uma esperança que vai além desse mundo. Uma esperança que está em Cristo Jesus, que pela fé nos dá um tesouro que as nossas mãos não podem alcançar para nós. Que pela fé nos dá a salvação que os nossos trabalhos não podem comprar para nós. Ó Deus, nos dá a fé em Jesus Cristo. Nos dá a fé no Senhor. Aquele que nos dá um tesouro que não pode ser roubado, que não se perde, um tesouro que os nossos trabalhos não compram, que o nosso braço não alcança, mas que o Senhor nos dá pela graça, por meio da fé no Teu Filho. Nos dá fé, Senhor, para viver vida tranquila em Cristo Jesus. Nós Te louvamos, nós Te rogamos no nome dEle. Amém.